E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre a derivada das funções do tipo a elevado a x, né? Que são exponenciais com diferentes bases, né? Eu vou querer fazer rápida revisão, né? Desse tipo de função. Então, começando, todas as funções desse tipo tenham algum número a maior que zero, em que a é a base da nossa função. E esse número ele pode ser, sempre, no caso de uma função, né, desse tipo, ele costuma ser positivo. E aqui a gente vai tratar a maiores que 1 porque são mais fáceis de desenhar no gráfico, mas a situação é geral, então vale para qualquer a positivo. E aí o que a gente quer fazer aqui vai ser entender como é que a gente pode derivar essa função a sobre x. Então vamos revisar alguns conceitos. Primeiramente, a gente sabe que a elevado a zero é 1, a elevado a 1 é o próprio a ao quadrado é a vezes a ao cubo é a vezes a vezes a, e assim vai indo, né? E também a gente tem a seguinte propriedade, que se a gente tem a elevado a x1 mais x2, isso é igual a elevado a x1 vezes a elevado a x2. Ok? Essas duas propriedades juntas acabam descrevendo completamente a função, as funções exponenciais, do tipo a elevado a x, né? E daí a gente pode deduzir outras propriedades, como por exemplo a elevado a x1 elevado a x2 é a elevado a x1 x2. E também a gente pode calcular facilmente, né, os valores de a elevado a n para qualquer n positivo inteiro. Para n's negativos, né, nós vamos ver, nós temos o fato de que, como a gente sabe que qual que é a consequência, né? A elevado a um certo m vezes a elevado a menos m, a gente sabe que isso é igual a elevado a m menos m, né? Isso é 1. Então, qual que é a consequência? A consequência é que a elevado a menos m é igual a 1 sobre a elevado a m. Isso a gente já vem usando desde algum tempo. E aí, bom, aqui a gente está tratando com números m e n inteiros, né? E aí, para situações de números racionais, o que a gente tem? Para situações de números racionais, se a gente tiver um número a elevado a um p sobre q, isso é equivalente à raiz qésima de a elevado a p. Então, dessa forma, a gente pode concluir que a elevado a meio é a raiz quadrada de a, e que a elevado a meio isso aqui a gente acaba concluindo a partir de, por exemplo, a gente sabe que a elevado a meio vezes a elevado a meio é a elevado a 1, que é a. Então, e aí a gente chega, né? Que a elevado a meio é a raiz quadrada de a. Então, a gente pode jogar aí qualquer tipo de valor, né? A gente pode colocar, inclusive, alguns valores mais bizarros, né? Não convencionais, como, por exemplo, 3 elevado à raiz de 2, 2 elevado a π,
esses valores eles são definidos, tá? São definidos na nossa reta. E aí, qual que é o nosso problema, né? Agora que a gente tem esse review aí da função, o nosso problema é a gente quer saber quanto que é a derivada dessa a elevado a x. Bom, a derivada, se a gente aplicar a nossa definição rigorosa, né, a derivada é o quê? Nada mais é do que o limite de Δx tendendo a zero, né, do nosso a de x mais Δx menos a de x, isso dividido por Δx. Tá? Isso aqui eu tô jogando na definição do limite, né? E o que é isso aqui? Né? Isso aqui a gente pode usar a propriedade, né, da exponencial da soma, né? E a gente chega aqui, isso aqui é equivalente ao limite de a elevado a x vezes a elevado a Δx menos a elevado a x, isso dividido por Δx. Ok? Só usei aquela propriedade. E aqui a gente tem a elevado a x e aqui a gente tem a elevado a x. A gente consegue colocar isso em evidência. Né? Então, isso aqui é o limite Δx tendendo a zero de a elevado a x. A elevado a x vezes a elevado a Δx menos 1, né? Isso vezes Δx. E aí a gente acaba observando uma coisa interessante, né? Para um ponto, quando a gente está olhando, a gente está vendo aqui a derivada num ponto. Então, para um ponto dado, esse valor aqui é uma constante. Se esse valor é uma constante, eu posso colocar ele para fora do limite. Então, isso aqui é equivalente a dizer que eu tenho a elevado a x vezes o limite de Δx tendendo a zero de a elevado a Δx menos 1, isso elevado a Δx. Não, isso dividido por Δx, né? E veja que coisa engraçada, né? A gente tem, o que a gente está tratando, né? A gente está partindo de uma função a elevado a x. E aí, a derivada dela vai ser a própria função a elevado a x vezes uma coisa que a gente não sabe o que é. Né? A gente ainda não sabe o que é isso. Então eu vou fazer o seguinte, como a gente ainda não sabe o que é isso, vou definir uma função m, que ela é uma função de a, e eu vou definir ela como esse limite. Já que eu não sei o que ela é, vamos deixar do jeito que está, por enquanto. E aí, bom, por enquanto, com o que a gente tem, a gente pode concluir que esse dx de a elevado a x é igual a nossa função m de a vezes a própria função a elevado a x. Ok? E aí, tá. Então a gente vai acabar descrevendo essa função de acordo com a definição, né? A partir desse limite, já que a gente não sabe qual que é o valor, né, desse limite, né? Ok? E aí, para poder entender a derivada da função a elevado a x, obrigatoriamente a gente precisa entender o que é essa m de a, né? Porque ela está explicitamente na derivada. Então, a gente pode pensar nessa m de a de duas formas diferentes. Okay? Primeira coisa que eu vou fazer é definir
essa função, calcular a nossa derivada para x igual a zero. Eu quero saber a função no ponto zero. Então, a notação d dx de ax, mas eu quero calcular no ponto x igual a zero. Ok? O que é isso? Bom, isso aqui é o limite de ΔX tendendo a zero de a elevado a x mais ΔX menos a elevado a x dividido por ΔX. Isso calculado em x igual a zero. E aí, se x é igual a zero, a gente pode simplesmente substituir, né, o valor de x na nossa conta, que dá a de zero mais ΔX menos a de zero dividido por ΔX. Ok? E aí, bom, o que a gente vai ter? A gente vai ter o limite ΔX tendendo a zero de a elevado a ΔX menos 1 dividido por ΔX, que é o próprio m de a. Ok? Então a primeira coisa é, o nosso m de a nada mais é do que a derivada dessa função no ponto x igual a zero. Então é a taxa de inclinação dessa função nesse ponto, né? Ponto x igual a zero. A taxa de inclinação da reta tangente, né? Que passa por esse ponto. E aí a gente pode perceber que é coerente porque o gráfico, o formato do gráfico, ele depende da escolha da base, escolha do valor de A. Então, se o formato do gráfico depende de A, ele vai precisar de valores diferentes de inclinação de retas tangentes no ponto que também dependa de A. Então faz sentido que isso seja uma função de A. Né? A reta tangente tem que ser uma função de A justamente porque o gráfico depende desse valor. Então, a princípio, tudo que a gente precisa saber, assim como a gente vem tratando lá no seno, né, que a gente veio aceitando que o valor do limite de seno de x sobre x, ou 1 menos cosseno de x sobre x, a gente aceitou os valores e não provou só depois. Por enquanto é tudo o que a gente precisa saber. É que esse m de a vai ser a taxa de inclinação do gráfico, né? Nesse ponto. Sem mais mistérios. Então, por enquanto, a gente vai... eu vou deixar isso um pouco para depois, né? Porque a ideia de seno e cosseno, a gente está pensando no círculo trigonométrico, tem todo o desenho, é intuitivo porque a gente está tratando de radiano, né? Para a situação que a gente está tratando aqui, a gente não está tratando em radiano. Então não é mais tão intuitivo, o que torna as coisas um pouco mais difíceis, né? Mas, a princípio, a gente precisa guardar que, por exemplo, para uma função a elevado a x, lembrando que aqui sempre vai ser 1, para uma função a elevado a x, ela tem essa cara, né? E a gente está tratando da inclinação dessa reta aqui, ok? Nós não precisamos saber mais que isso. A princípio. A gente não precisa saber mais que isso a princípio. Então, a gente já, com essas informações, a gente já consegue tratar o nosso exercício. Nosso exercício de hoje é o seguinte. A gente vai investir um valor P, valor investido, em reais. E aqui a gente tem uma taxa de juros anual. Taxa
de juros anual. E aí, depois de um ano, né, nossos juros I, juros em um ano, vai ser igual ao nosso R vezes P. Ok? E o montante A vai ser o nosso valor investido mais o nosso juros total, que é P mais... vamos deixar isso bem em evidência, né? 1 mais R. Ok? Isso aqui são os juros simples. Não só isso aqui, né? Isso aqui a gente está tratando numa situação de juros simples. Ok? Já para os juros compostos, o ano é dividido em K períodos. Ok? K períodos, e esses K são períodos iguais, né? E aí os juros são calculados adicionando a conta no final, fazendo um adicional, né, na conta no final de cada período. Tem uma acreção no final de cada período. Então, no final do primeiro período, A nosso A é igual a... Opa, que travou aqui. O nosso A é igual ao nosso P mais R e esse R é uma função, né, do primeiro período, né? Esse é o novo valor, para o K do segundo período, né? Esse vai ser o novo valor que vai ser atualizado para a adição dos novos juros, né? Que é no final do segundo período. E no final do segundo período, o nosso A vai ser igual ao nosso P mais R vezes 1 sobre K vezes de novo, o nosso 1. Esse P está fora, né? Esse P está em evidência. Inclusive, esse P de cima também está em evidência, né? Igual a P vezes 1 sobre... Agora sim. P vezes 1 mais R de 1 sobre K. Né? Na verdade, isso não é uma função de 1 sobre K, né? Eu que estou louco. É R vezes 1 sobre K. E isso aqui no segundo período a gente atualiza de novo com o nosso 1 mais R vezes 1 sobre K. Ok? E aí a gente vai continuar até o final. Né? A gente continua até o final. De forma que, vamos ver se eu consigo
Não consigo. Não consigo. Tá. Tem que apagar tudo e torcer para que todo mundo tenha memória. Então, de forma que no final do ano, o nosso montante vai ser igual a P vezes 1 mais R sobre K elevado a K. Ok? Porque justamente a gente vai ficar atualizando esse valor todo mês, em K meses, não, em K, todo período. Em K períodos, a gente vai ter esse valor aí elevado a K, né? K vezes esse valor. Não, K vezes ele aparece, né? Na multiplicação. E a taxa do juro composto R, portanto, ganha o mesmo em um ano que o nosso juro simples de 1 sobre 1, não, 1 mais R sobre K. Opa. 1 mais R sobre K. Isso elevado a K menos 1. Ok? E essa taxa de juros simples equivalente, né? Essas duas coisas aqui são equivalentes. Vou colocar aqui um sinal de equivalência. Só que aqui em cima a gente está tratando com juros compostos e aqui embaixo a gente está tratando com juros simples. Vamos tentar deixar isso mais bonito, né? Tá muito desorganizado. Pronto. E, bom, então, essa taxa de juros simples, que é equivalente a esse valor que a gente ganhou na situação de juros compostos, é chamado de taxa de porcentagem anual ou TPA, né? Taxa de porcentagem anual. E aí vem o nosso exercício no final das contas. Então, vamos lá. Eu vou guardar aqui o valor da fórmula do TPA. E aí vem o exercício. A nossa primeira coisa é a gente quer calcule o TPA de 5% mensalmente. Mensal e diário, vai. E o nosso segundo exercício calcule o TPA de 10% mensal quinzenal, ou seja, o quinzenal vai ser para K igual a 26, e diário. E aí, bom, isso aí a gente adicionou o quinzenal porque para pedidos, né, de empréstimo a possibilidade de adição de pagamento quinzenal.
Bom, é isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.